Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão AB. Estamos aqui novamente, eu e a doutora Lídia, para falar um pouquinho sobre advocacia. Apresenta para a gente o tema e o convidado de hoje, Lídia, por favor. Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um episódio, né? Hoje nós vamos trazer uma pessoa que já esteve conosco, né? E como tem muito assunto, muita coisa para a gente conversar, a gente não podia perder a oportunidade, né? E vamos trazê-lo novamente. Doutor Guilherme Coan, que está com a gente. Tudo bem, pessoal? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, contem comigo. Eu sou um grande apoiador desse projeto. Eu acho que vocês já têm um grande sucesso e o caminho de vocês ainda tem muito e eu quero estar por perto para assistir o sucesso de vocês. Então, contem sempre comigo e obrigado novamente pelo convite. Inclusive, nós tínhamos falado, né, que o doutor Guilherme, diante das várias especialidades, né? Ele trabalha com sustentação oral, ele já foi professor universitário, ele já tem especializações em diversas áreas, direito médico, direito eleitoral, e a gente tinha comentado, né? Falando, não, a gente vai ter que trazer ele, porque é tanta informação que não cabe num episódio só, No né? outro Nós que a gente temos... falou, sempre faltou um pouquinho, né? Parece sempre que o assunto falta um pouquinho. parava pela metade. Sempre fala um pouquinho. E hoje, especialmente nesse episódio, nós vamos estar falando sobre sustentações orais. Né? O que é isso? Como que acontece? Qual é a necessidade? Se é para todos os advogados, se são para todos os processos ou não. Né? Então, nós vamos começar com esse tema. Muito legal. Então, já aproveitando o gancho, então, Guilherme, fala um pouquinho pra gente, explica o que é a sustentação oral, quando o advogado precisa fazer a sustentação oral. Então, explica um pouquinho pra gente o que seria esse instituto, assim, que é praticamente quase que uma matéria quase própria, né? Porque a gente começa a entrar nisso, você percebe que é um mundo à parte no direito mesmo. E é quase que o direito na prática, né? Por favor. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, uma resposta mais objetiva sobre o que é. A sustentação oral é uma manifestação do advogado verbal feita perante uma tribuna, perante um colegiado de juízes ou desembargadores, normalmente desembargadores. É a última oportunidade que o advogado tem de expor suas teses perante os julgadores. E é aquela oportunidade que ele tem para trazer como se fosse um microscópio para um universo macroscópico do processo. É a oportunidade em que ele tem de, num processo de 10 mil folhas, apontar aquela página que vai ser decisiva para o processo. Então, eu sou um pouco suspeito para dizer, é óbvio, mas eu acho que em grande parte dos processos em que há algum ponto em que o advogado pode se sentir um pouco inseguro. Será que o desembargador leu aquele meu documento? Quando ele tiver com essa pulguinha atrás da orelha, é realmente cabível a sustentação oral. Eu advoguei por cerca de 10 a 12 anos, fui ser assessor no Ministério Público Federal em segunda instância, em que eu atuava de forma paralela aos assessores dos desembargadores. E ali eu constatei a importância de ter alguém que vai mostrar dentro daquelas centenas de páginas aquele documento que pode passar despercebido. Porque um assessor de desembargador, ou o próprio desembargador, quando vai estudar um processo, imagine que ele tem 200 processos a julgar naquela semana. Ah, mas não vão os 200 para a sessão de julgamento? Não. Mas ele vai ter que proferir 100, 200 decisões naquela semana. Ele não vai conseguir estudar 10 mil páginas de um processo. É humanamente impossível. Ele vai fazer uma leitura dinâmica. E nessa leitura dinâmica, muitas vezes sai uma decisão justa. Muitas vezes sai uma decisão coerente com o processo e está tudo bem. Em grande parte dos casos, não é necessária a sustentação oral. Está ali dentro de um padrão, dentro dos fatos normais. Ah, numa ação de inventário. Pô, sabe quantos são os filhos? Sabe quantos são as viúvas, né? Uhum. Sabe que é uma viúva? Sabe-se que é aquilo, o resultado vai ser o mesmo. Numa ação, num processo crime, em que a conduta está muito bem delineada, quadradinho ali, o resultado vai ser aquele, não há um detalhe tão... Mas há aqueles casos em que tem um documento que muda tudo. Tem uma informação dada por uma testemunha que vai mudar realmente o resultado do julgamento. E é aí que entra a sustentação oral. Não é
simplesmente repetir o que já está no processo. Repetir o que já está no processo só vai irritar o julgador. Se eu chegar lá e tentar fazer um resumo, ele já chega com o relatório pronto para a sessão de julgamento. Se eu chegar e quiser contar o que está ali no relatório, eu estou tomando o tempo dele. E talvez por isso, porque muitos advogados agem desse jeito, é que haja tanta resistência dos tribunais para a sustentação oral. Muitos tribunais, cada vez mais, têm dificultado a presença do advogado. Por quê? Porque o advogado chega lá e lê por 10 minutos. E aí, é óbvio que ele vai irritar um julgador. Enfraquece o instrumento. A minha ideia da sustentação oral é exatamente procurar aquele aspecto de extrema relevância do processo, aquele ou aqueles, às vezes são 2, 3, 4, mas que podem ter passados despercebidos pelos julgadores e que ali no momento eu menciono, falo da página, explico, me disponho a prestar esclarecimentos, porque também isso acontece numa sustentação oral. O desembargador formula questionamentos para o advogado e o advogado tem que estar muito bem preparado para responder a esses questionamentos. Então é isso. A sustentação oral é essa última oportunidade antes do julgamento pelo tribunal. É aquele momento em que a gente veste a beca. E sim, é obrigatório o uso da beca na maioria dos tribunais. Sim. Depois a gente A pode até famosa falar... roupa preta, né? A capa preta, a roupa Sim. do Harry Potter. Depois a gente explica como funciona mais exatamente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em alguns tribunais do país, em muitos deles, a beca fica ali à disposição, fica uma única beca. O advogado que vai fazer a sustentação pega, veste essa beca e faz a sustentação. No Tribunal de Justiça de São Paulo é um pouquinho diferente, mas a gente vai falando sobre isso. E eu acho bacana, né? A gente que vive a advocacia, né? Já tem algum tempo, né, Renato? A gente vê alguns processos que às vezes as pessoas já perderam, já passaram. E aí eles falam, eu não sei como eu perdi esse processo. Tava tudo no papel, né? Tava tudo comprovado. Às vezes a decisão, ela sai falando sobre determinados argumentos, né? O juiz fala lá, olha, eu não aceito por isso, não aceito por isso, não aceito por isso. E às vezes ele fala algo que deveria estar, que está no processo, está naquele documento, e ele não se atentou. Né? Então, assim, o meu conhecimento mais leigo com relação à sustentação oral, eu vejo essa importância, sabe? Quando a gente contrata um profissional para que faça isso, é literalmente para que ele vá até lá e fale, olha, as decisões estão saindo dessa forma, mas excepcionalmente, nesse caso, ele tem que ser considerado por conta desse documento. Eu falo que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a sustentação oral, ela é a cereja do bolo, né? Eu entendo que dentro da frieza dos autos, dentro da frieza do papel, o advogado vai na sustentação oral para trazer um calor humano. Ele vai para dar aquela última tentativa de trazer aquele calor, de trazer uma humanidade para aquele processo, muitas vezes de mostrar excelências. É um ser humano que está aqui tendo a sua vida decidida por vossas excelências. Não é um simples caso a mais, não. O meu cliente é um ser humano que teve um problema assim, assim, assado, e que, portanto, ele merece o devido respeito, ele merece uma análise mais concreta do caso dele e não fria de acordo com o volume de processos. Eu penso muito nisso, em trazer para o tribunal essa possibilidade de uma análise mais humana daquele caso em específico. Não, muito legal, né? Que instrumento é a sustentação oral, né? Realmente, é uma pena que eu digo, a advocacia, acaba banalizando um pouquinho, porque é o que você falou. Eu já presenciei algumas sustentações orais e a gente vê muito alguns profissionais agindo dessa forma, às vezes também por nervosismo, falta de conhecimento, enfim, mas levar muito para essa leitura, uma coisa muito monótona, que aí realmente ninguém acaba gostando daquele tipo de atuação, né? Não é legal pro advogado, pra causa, não é legal pro desembargador que tá ali olhando. E aí eu queria uma dúvida que eu tenho, assim, até questões práticas, porque recentemente a gente está enfrentando esse problema
da dificuldade para o advogado fazer sustentação oral, né? Até onde eu sei, isso está sendo limitado dentro do STJ, STF, parece que existem algumas normas aí que vão limitar um pouco por meio de vídeo, enfim, eu sei que a OAB, inclusive, está à frente de uma briga aí para que isso seja alterado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente em que pé que está isso, porque realmente eu ouvi e vi algumas coisas sobre isso, parece que suspenderam, voltaram, queria saber em que pé que está isso, e você falasse um pouquinho também sobre essa banalização do sistema, do instrumento, porque a percepção que me passa é essa, parece que o judiciário está tentando limitar um pouquinho o instrumento que está sendo mal usado, porque, como você disse, é um baita instrumento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, primeiro, eu acredito que há uma resistência dos advogados em contratar alguém especializado para fazer uma atividade de alta especialização. Não estou dizendo que nem todo advogado é capacitado para isso, mas há muitos advogados que só fazem isso. Conheço excelentes advogados que são contratados exclusivamente para sustentação oral. Por quê? É uma área de especialização. É uma área em que, se você não souber o que você está fazendo, você vai comprometer o direito do seu cliente. O que eu digo, às vezes, o advogado chega lá sem a beca e toma uma bronca do presidente da turma. Isso desconcerta o advogado depois de ter tomado essa bronca e ele vai fazer um péssimo trabalho. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele se arrisca, ele simplesmente fala, não, sustentação oral, eu falo bem, tá tudo... Tudo bem, falar bem é um requisito para sustentação oral. Uhum. Mas, mais do que falar bem, é você conhecer o processo e você saber o que é necessário numa sustentação oral. Volto a dizer, eu não uso os meus 15 minutos. Dificilmente eu uso mais do que 7 minutos numa sustentação oral. Às vezes, 3 ou 4. Por quê? Porque eu quero ser preciso. Eu quero mostrar para os desembargadores, e aí é uma estratégia, que o meu caso está tão fácil de ser resolvido com aquele documento que eu só vou falar dele. Ele está tão concentrado, aquele documento é tão chave para aquele julgamento que eu só vou falar dele. Então, agora voltando um pouquinho mais a esse movimento dos tribunais. Tudo começou com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, limitando bastante as sustentações orais, meio que obrigando os tribunais a adotarem sistemas de julgamento híbridos, com possibilidade de julgamentos presenciais e telepresenciais. Para minha grande felicidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo está bastante resistente a isso ainda. E aí é uma questão de idade dos desembargadores, são desembargadores mais velhos, que são apegados à tradição. É a tradição que eu gosto, é aquele Palácio da Justiça, é todo mundo de beca, todo mundo se chamando de Vossa Excelência, aquela sala lotada de advogados esperando aquela sustentação oral acontecer, aquela mesa com 10 metros de comprimento perante a qual eles ficam, aquele monte de madeira. Eu acho muito bonito isso. Essa ritualística das sessões de julgamento do tribunal faz parte da nossa tradição. Sim. E ela é muito importante e ela é muito respeitada e até cultuada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos poucos, se não o único, do país que não faz sessões de julgamento híbridas. Não há possibilidade de eu, do meu escritório, fazer uma sustentação oral perante o Tribunal de Justiça de São Paulo numa sessão presencial. Há, sim, sessões telepresenciais. Então, as sessões de julgamento no tribunal, ou elas são virtuais, que não são em sessões de julgamento. O julgamento virtual é um julgamento que se inicia com o voto do relator, que sobe esse voto no sistema. O segundo juiz lê esse voto, vota na sequência. O terceiro lê o voto do relator e do segundo e vota. E isso tudo leva alguns dias. É um processo, é um procedimento de julgamento. Esse é o julgamento virtual. O julgamento em sessão, ele pode ser presencial, telepresencial ou híbrido. A maioria dos tribunais adota o sistema híbrido. O tribunal se reúne, os julgadores se reúnem numa sala no próprio Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional, ou no Tribunal Eleitoral,
E o advogado pode, do seu escritório, com uma câmera, com um sistema de vídeo, sustentar e isso vai ser exibido num telão no tribunal. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não faz isso, a não ser o órgão especial, que tem uma sala específica. A doutora Lídia foi comigo até essa sala. É uma sala linda, linda, linda no Tribunal de Justiça. E nessa sala acontecem julgamentos telepresenciais com transmissão ao vivo. E ali é possível a sustentação online. Mas fora isso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda há sessões exclusivamente presenciais. E como que tá hoje lá em relação a esse assunto em específico, STJ, tribunais superiores? Isso realmente está acontecendo? Estão acontecendo as sessões híbridas, embora eu tenha que dizer também, puxando um pouquinho a sardinha para minha atividade. É muito mais caloroso você estar presente. Não tem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, as minhas sustentações são muito melhores presenciais. Eu também sou Caxias nesse ponto. Eu, uma sustentação telepresencial, faço em pé e de beca. E também a doutora Lília já presenciou isso 2 vezes. Dos julgadores agradecerem o respeito que eu tive com a Câmara por estar em pé e de beca. Eu acho que eu prefiro essa ritualística. Mas no STJ, no STF, estão havendo sustentações híbridas, estão havendo sessões em que, exceto se o advogado morar em Brasília, se o advogado reside em Brasília, ele não pode fazer a sustentação telepresencial. Eu já vi casos de o tribunal do STJ não aceitar a sustentação da advogada porque ela tem o domicílio profissional em Brasília, embora ela estivesse em Salvador nessa ocasião. E o que é levado em critério é o endereço residencial ou profissional. Profissional do advogado. Não basta a inscrição na OAB. Não basta a inscrição. Se ele tem um endereço profissional em Brasília, ele sustenta presencialmente. Caramba, nossa. Interessante, não sabia disso. Não, eu acho, nossa, muito bacana. Eu falo que às vezes eu fico ouvindo, né? Você falou a questão que ainda o Tribunal de São Paulo ainda não aderiu totalmente, né? Só que a gente vê a importância, até por questão da sua formalidade, a forma que você ainda tem, né? Com as pessoas que não se preocupam tanto com essa formalidade, é que hoje a gente vê essas sessões virando memes na internet, né? Muitos vídeos começam a viralizar e meio que vira chacota em determinadas situações, né? As pessoas que são leigas no assunto da advocacia acabam olhando isso e falam, mas nossa, o que é isso? O que é essa audiência? Por que está exigindo gravata numa situação e não em outra? Eu acho que existe, às vezes, um radicalismo nos tribunais, inclusive uma rispidez. Eu já vi advogados, normalmente são os mais jovens que fazem isso, de chamar desembargador de vocês e levar uma bronca muito humilhante. Então, chame de vossas excelências, não custa. Sim. Não custa ser respeitoso, não custa pecar pelo mais. Sim. Nessas situações, peque sempre pela formalidade, peque sempre por usar palavras adequadas. Eu vi recentemente um vídeo de uma advogada que falou boa tarde, pessoal, na sustentação. E aí, felizmente, o desembargador foi muito gentil com ela, percebeu a inexperiência, comentou, mas comentou de um jeito jovial, de um jeito carinhoso e tudo bem. Mas há desembargadores que não admitem esse tipo Eu acredito que quem tá chegando, né, quem tá começando a jovem advocacia, existe uma certa resistência às tradições, né? Não valoriza o passado que já foi, né? Às vezes o pessoal fala assim, por que eu não posso utilizar essa linguagem? Aquela pessoa não é maior, não é melhor, né? Então, eles entendem dessa forma. Só que não é sobre isso, é sobre a tradição. Existe todo um tradicionalismo, toda uma situação que faz com que a advocacia esteja onde ela está hoje, que foram respeitados. Às vezes fala assim, não me submeto a esse tipo de contato com o desembargador. Mas, poxa, não é o homem, não é o desembargador que está ali, é o respeito à profissão, é o respeito àquele ato, né? A instituição em si. Eu não estou falando para o desembargador fulano. Eu estou falando para a instituição Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é digna de todo o meu respeito.
Talvez a gente exagere um pouquinho no formalismo. Quando eu fiz graduação, não se entrava de bermuda na faculdade. Os homens não entravam de bermuda, embora as mulheres pudessem entrar de saia. Não se entrava de bermuda e não se usava boné na minha faculdade. Não faz... Tá bom, faz tanto tempo. A Alice está aqui, né? A nossa estagiária Alice está aqui presenciando. Aqui, e quando eu falo não tanto tempo, isso foi antes dela nascer, basicamente. Eu comecei a faculdade em 1999. Mas ali não era permitido. E por que não era permitido? Porque a faculdade era radical? Não, porque ela estava nos preparando para um mundo, para um universo. O universo jurídico é um universo extremamente formal. A nossa profissão é a profissão mais formal. A nossa área é a área mais ritualística. Sim. Então, vamos aprender isso. Eu acho que isso está sendo abandonado em algumas faculdades. E o profissional, quando ele cai ali no mercado, quando ele vai ter que fazer a primeira sustentação oral e ele chama o desembargador de vocês e toma uma bronca, ele não está preparado para isso. Não tá. Ele não foi preparado para isso. Então... Se já estava tenso ali, é a hora que... Ali desmorona. É ali que desmorona. Ali desmorona. É ali que desmorona. É ali que vai embora a estratégia que tinha. Eu, com o tempo que tenho de sustentações orais, já levei bronca de desembargador injustamente. Injustamente. Eu recentemente, foi no ano passado, que eu tomei uma bronca do desembargador por algo que eu não tinha feito, mas quando eu fui responder, a relatora do meu caso interveio e resolveu a situação, explicou para o presidente da sessão, o presidente se desculpou e eu fiz a sustentação. Até aí tudo bem. Mas eu já me desconcertei um pouquinho com a forma ríspida com que ele me tratou. Não, a gente pensa, né? Ele, com a experiência dele, se desconcerta. Guilherme, Imagina a gente lá. Você fica nervoso numa sustentação oral? Em todas elas. Mas você vai lá toda semana. Vou, e em cada uma delas eu fico nervoso. Isso é bom. É uma adrenalina que me faz dar o meu melhor. Exatamente. Se eu não tiver nervoso, se eu tratar aquilo com desdém, eu não vou fazer a melhor sustentação oral. Quando que eu faço as melhores sustentações orais? Quando o advogado que me contratou me acompanha. Ali eu fico num nervosismo do advogado que me contratou estar junto comigo, que me faz fazer a melhor sustentação oral da minha vida. Porque eu quero provar para aquele advogado que ele fez bem em me contratar. E aí eu faço o melhor trabalho. Lógico, eu não vou fazer um mau trabalho se ele não está ali. Eu estou explicando só a questão do nervosismo. É uma pressão ainda maior. O nervosismo, aquela pressão, no meu caso, é positivo. Há pessoas que não lidam bem com a pressão. Eu lido bem com esse tipo de pressão. Eu acho que isso demonstra a humanidade, né? Porque quando vai um advogado que acompanha, né? Nós somos 3 advogados, né? Cada processo, a gente começa desde o começo, né? Nós estamos ali em contato com o cliente, né? Então, quando a gente aceita trabalhar naquele processo, a gente já comprou a história. A gente acredita naquela verdade e a gente vai lutar com o cliente até o fim. Quando a gente vai acompanhar a sustentação oral de um outro profissional que a gente contratou, é como se a gente depositasse não só a nossa confiança, mas a confiança daqueles que confiaram em nós lá no início. Então, é falar, olha, faça essa parte aqui para nós, né? Sustenta essa fase processual. E aí sustenta e nos devolve. E aí nós temos que voltar a entregar o resultado para o cliente. Sim. Então, eu acho assim que quando acompanha, duas confianças, né? A confiança do cliente, da vida da pessoa que está ali e do profissional. Falou, não, eu confio em você para você me ajudar nisso aqui. Eu compacto da mesma... Perdão, Guilherme, só para não deixar passar. Eu compacto da mesma... Eu sou assim também. A pressão sempre faz a gente trabalhar melhor, levar mais a sério, né? A gente até comentou um pouquinho isso no nosso podcast, mas é legal que sobre o rito, né? Dos tribunais aí. É engraçado que, assim, o direito é, de fato, né? Muito engessado em termos de ritos e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que ali do outro lado, essas pessoas que estão ali, os julgadores que estão ali, eles estão vivendo isso todo dia, inúmeras e inúmeras vezes. Então, assim, a gente que está indo, você tem que... O seu caso é único, mas para ele é mais um no meio de um monte. Claro que você levar ali e, entre aspas, destratar o procedimento que eles estão acostumados, que é uma forma de trabalho,
Isso com certeza não é às vezes maldade do jogador que tá ali, mas é você tá saindo do procedimento que é o normal. Então sempre que isso sai, isso levanta uma certa pulga atrás do olho. Fala, mas espera aí, calma aí, assim não, vamos devagar. Muitas vezes ele já não tá feliz de estar ali, né? Exatamente. Vamos lá. Todo mundo tem uns dias que não tá muito bem, né? Não tá muito bom. Não sei se todos os que estão assistindo aqui conhecem como funciona uma sessão de julgamento no tribunal. Mas basicamente é uma sala grande, com muitos lugares para se sentar, em que vão ser feitas, em média, 30 sustentações orais numa manhã ou numa tarde ou num dia todo. Muita coisa. Então, imagine o cansaço daquele desembargador que vai ouvir 30 pessoas falando por 15 minutos. Ele não está feliz de estar ali. Na média, é lógico, a gente assiste às sustentações desconcertantes de tão boas. Eu vejo pessoas fazendo sustentações e isso independe de idade. Recentemente eu vi uma moça, a OAB dela era superior a 500 mil. Caramba. Então ela provavelmente tem aí no máximo 2 anos, no 3 máximo, é. de profissão. Ela fez uma sustentação que me deixou com inveja. Perfeita, sem nenhuma anotação, maravilhosa. Então essa é muito agradável de se assistir. Mas, depois da 7ª sustentação oral, com leitura de 3 páginas que o desembargador assistiu, acabou a paciência dele ali. Por isso também eu gosto de ser um dos primeiros a me inscrever para sustentação. Sim. Quem não sabe, quando é disponibilizada a pauta de julgamentos daquela Câmara no Diário Oficial, começa o prazo para inscrição online para aquela sessão de julgamento, para sustentações orais. E, via de regra, as câmaras respeitam a ordem cronológica das inscrições. Então, quanto antes eu fizer a minha inscrição, mais cedo naquela fila do dia eu vou estar. E, consequentemente, menos cansados vão estar os desembargadores, com mais aptidão, mais receptividade a me ouvir. Ah, mas eu não me inscrevo de última hora? Sim, às vezes acontece. Às vezes acontece, e não é raro, de um colega me ligar na véspera do julgamento. Doutor, socorro, o senhor consegue fazer uma sustentação oral amanhã? Falo, tá, para eu fazer amanhã, eu não consigo estudar os autos com a profundidade que eu gosto. Eu preciso que você me mande o foco. E aí eu consigo. Então, o colega, essa análise que eu costumo fazer, eu costumo sempre fazer uma primeira análise neutra, sem ter conversado previamente com o advogado para entender as teses dele. Eu prefiro primeiro eu extrair a essência do processo, converso com o colega para ver se estamos alinhados. Mas normalmente, num caso desses, em que ele me contrata na véspera ou 2 dias antes, eu não tenho esse tempo. E acontece de eu ir lá fazer a inscrição de última hora e ser o 26º advogado a sustentar. Eu já estou cansado, o desembargador já está cansado, todo mundo que está ali está cansado. Mas, ainda assim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Só para completar, a gente estava falando da ritualidade, da faculdade. E no primeiro ano da faculdade, eu nunca mais esqueci desse professor. Na época, ele era desembargador em São Paulo, aqui no TJ de São Paulo. Hoje ele é ministro no STJ. E aí, na primeira, era Civil 1. Aí, eu lembro que eu estava na primeira semana de aula, e eu sentado ali no meu canto, ali meio no fundo. E aí, no fim da aula, no meio da aula, ele falou, fulano, bonita bermuda, viu? E no meio da aula, assim, eu achei estranho, sabe? Conseguiu a aula. E aí, na semana seguinte, ele falou a mesma coisa. Bonita bermuda. Na época, eu não estagiava nem nada. E aí, sei lá, eu acho que algumas 3 vezes que ele falou, ele veio até mim e ele falou, não é legal bermuda para estudante de direito. Só que assim, eu não era o único, mas eu acho que ele aproveitou a oportunidade para falar, bermuda aqui não. Na época, eu acho que já era um pouco mais difundido, foi 2011 isso, já tem um tempinho, meu primeiro ano de faculdade. Mas mostra ainda a cabeça de algumas pessoas de outros tempos, né? Bastante. E eu me lembrei do meu professor também de Civil 1, Luiz Acácio Pereira. O Acácio chegou para um colega que estava de boné. Doutor, ele desde o primeiro dia de aula, ele chamava todos os alunos de doutor. Doutor, por acaso o senhor é judeu ou muçulmano? Não, senhor professor, por quê? Então tira esse boné. Eu só aceito cobertura na cabeça nas minhas aulas se for por motivos religiosos.
E já aconteceu de eu pedir para um aluno tirar o boné e ele se explicar que ele era judeu, estava usando o kippá e usava o boné para não sofrer bullying. Então, por isso que eu lhe perguntei a religião. Se não é por motivos religiosos, boné é expressamente proibido. E aí... Hoje eu e acho que é uma depois coisa... esse professor brincava, ele todos os dias chamava o colega de doutor judeu. O doutor judeu. Hoje eu acho difícil, hein? Acontece isso Sim, na faculdade? sim. Alguém reclama Ali. por boné, bermuda? Ai, muito pouco. Hoje difícil. E a hoje, né? Alice estuda numa faculdade muito tradicional, que é a Exatamente. Faculdade de Direito de Sorocaba. É uma das faculdades ainda É. tradicionais do estado. Mas Talvez- mesmo na FAD... Os tempos mudaram. Talvez Hoje eu seja acho- por isso a resistência hoje que a nova geração Sim. tem um pouco de chegar na Sim. formalidade, né? É como essa resistência, esse cabo de guerra entre as sessões presenciais e as telepresenciais, entre as Os audiências mais presenciais tradicionais. e as telepresenciais. Eu tenho uma vida de profissão aí em que não existia recurso tecnológico, não existia... Imagina que antes da pandemia a gente sonhava com Pois é. audiência telepresencial, era um ou outro juiz que... Nossa. E hoje tem um movimento de advocacia exigindo, não, eu quero audiência telepresencial. Será que é bom? Sabe, será que o telepresencial é tão bom? Será que você consegue ter esse contato humano com o seu julgador no telepresencial? Eu não acredito, sinceramente. Faço sustentações orais telepresenciais? Faço. Uma de cada 20. De cada 20 sustentações orais que eu faço, 19 são presenciais. Até porque, normalmente, os colegas acabam na telepresencial, por menos experiência que tenha, eles acabam fazendo, né? Prepara na IA a sustentação, vai, fala. E tá tudo bem também, sabe? É respeitável o trabalho do colega que fez isso. Normalmente, quem me contrata é quem acredita mais num trabalho mais especializado, mais de quem tá ali, de quem conhece. E quando eu digo de quem conhece, eu não digo de atitudes antirrepublicanas, tá? Eu não gosto disso. Eu já fui consultado sobre, você conhece o desembargador? Eu falo, não. Ainda que conhecesse. Eu tenho um grande amigo, 2 grandes amigos da advocacia, filhos de desembargador, e já aconteceu. Você conhece? Não conheço. Eu prefiro... Hoje, felizmente, muitos desembargadores já me conhecem. Não sabem quem é o Guilherme Coan, mas eles sabem quem é aquele cara que está falando ali. Conheço esse cara. Sabem que eu vou ser respeitoso, sabem que eu não vou falar em excesso, sabem que eu não vou mentir. E também isso, eu não aceito a contratação, eu não aceito ser contratado para mentir. Eu não aceito ser contratado para tentar subverter alguma coisa. Não. Eu aceito, felizmente, hoje, na minha profissão, eu consigo atuar apenas naquilo em que eu acredito. E aí há princípios religiosos envolvidos também, tá? Sim. Eu acredito muito na lei do retorno. Independentemente da sua religião, aquilo que você faz de errado vai voltar de errado. Então, eu quero usar a minha profissão para fazer o bem, para ser correto, para ser ético, não só ético no sentido jurídico da palavra, mas no sentido filosófico da palavra. Sim. A ética é o que move a minha atuação profissional. E por isso, quando eu vou conversar com o desembargador, mesmo que ele não saiba quem é o Guilherme Coan, ele sabe que nas outras vezes em que eu estive ali, eu fui ético. Eu fui leal com o meu colega. E, falando em lealdade, um fato interessante. Hoje, eu tenho 3 clientes, 3 advogados que me contratam com constância que foram meus adversários. Sim. Em sustentações orais. Sim. Eu fui até lá ao tribunal, fiz a sustentação, o colega fez a sustentação, eu saí, a primeira coisa, doutor, parabéns pela sua sustentação, parabéns pelo resultado, em casos em que eu ganhei, na verdade o contrário, né? Parabéns pelo resultado em casos em que eu perdi, ou
Doutor, É. parabéns pela sustentação, embora o senhor não tenha conseguido ganhar, porque ali eu estou vendo o meu colega. Se eu for fazer uma sustentação contra o doutor Renato, eu vou fazer a mesma sustentação que eu faria contra o doutor fulano. Uhum. Eu vou ter a mesma dedicação, mas o meu respeito vai ser exatamente o mesmo. Ali está o meu colega, que representa alguém. Há um pouco tempo, eu fui fazer uma sustentação que o advogado da parte contrária tentou me colocar numa situação ruim. Ele levou o cliente dele para assistir a sustentação. E eu fui obrigado a dizer, excelências, é com tristeza que eu preciso dizer que eu respeito o ser humano que está aqui assistindo a brilhante sustentação oral de seu advogado, mas eu preciso dizer que ele foi condenado por estelionato pelos fatos tratados nesse caso. O advogado precisava ter feito isso com o cliente dele? Mas aí que entra o que a gente falou, né? Estratégia para desestabilizar, né? É. Se é um profissional que não está acostumado, se é alguém que está chegando ali agora, tá com o papel, né, para ler o que... Encontra pessoas e não tem nem coragem de falar mais. Perde totalmente o raciocínio. Não... Porque o advogado, além de levar o cliente, ele falou para os desembargadores, ele fez questão de falar, não, porque o meu cliente está aqui assistindo. Falei, não jogue sujo comigo. Exatamente. Porque eu não jogo sujo com você. Eu nunca vou falar, o advogado mentiu. Nunca. O que eu posso dizer é, a tese da parte contrária foge à verdade. Eu não estou falando que o advogado mentiu, porque eu acho que quem está ali representa alguém. Por mais que ele tenha sido antiético ao mentir, eu não bato no colega. Acho que é E às isso. vezes, é o que a gente comentou, às vezes ele comprou a história. Né? Sim, Ele não sabe o outro lado, né? A gente costuma falar, existem duas versões, né? A versão de A, a versão de B e aquela versão que o juiz vai entender com base nas provas, né? Então, assim, às vezes, óbvio, a gente acaba encontrando profissionais aí que acabam agindo de má fé, isso é bem comum, infelizmente, mas muitas das vezes, né, compensa nós acharmos que todos estão de boa fé, que não, ele está ali para mentir, mas aquela é a verdade que ele acredita, né? Então, às vezes, a gente não é à toa que nós vamos precisar fazer um melhor trabalho, né? Entregar isso para o judiciário, para que o judiciário mostre para a pessoa o quanto ela está errada. Né? Eu acho que é um dos papéis do advogado. Sim, ele tem que ser esse terceiro imparcial ali do lado do cliente dele, porque se ele for emocional e ele participar daquele problema junto com o cliente, provavelmente ele não vai solucionar da mesma forma. Né? E a gente vê muito isso na prática. O advogado que é envolvido, ele traz mais argumento. A gente chegou a mencionar isso nos podcasts. Eu já presenciei em poucos casos meus, por exemplo, de direito de família, que você percebe que o advogado está sustentando mais o caso fático em termos de a revolta emocional da cliente dele do que, de fato, o direito. Então, a gente vê muito esse advogado que é envolvido emocionalmente com a causa, né? E ele não está trabalhando no direito. Então, assim... Nós comentamos, né, esse dia que, às vezes, em casos de divórcio, né, áreas de família, o ex-casal já se adequou, né? Nós também comentamos, o ex-casal já se adequou, a família já se restabilizou após o divórcio e os dois advogados continuam brigando. O processo continua brigando processualmente, disso e daquilo, e o casal... Aí você vai, né, às vezes sai uma decisão que às vezes nem é favorável mais para as partes, aí você liga para a pessoa, deu certo, agora a convivência vai ser assim, assim, assim. Aí a pessoa fala assim, não, doutora, mas nós já estamos fazendo de outra forma já. Já deu certo, já se resolvemos, agora tá desse jeito. Aí vamos lá, nós, advogados, e adequarmos, né? Não, eu acho que é um assunto até delicado nessa atuação esses dias mesmo eu estava conversando sobre um caso específico em que... se eu não me engano, era uma ação... Eles têm uma ação de divórcio e tudo mais, mas em paralelo tem uma ação de medida protetiva. E nessa medida protetiva, a mulher, nesse caso, ela está adotando todos os tipos de medidas ali, né? Para tentar que tudo desenvolva ali conforme ela entende correto. E você percebe uma participação do advogado nisso. E aí às vezes me questiono, falo, até que ponto a nossa atitude, a nossa atuação pode ser ética? Está incentivando Porque isso. Porque se é o tipo de causa que está na minha mão, eu não atuaria daquela forma. Porque você percebe que existe um jogo extremamente antiético ali da parte do advogado. Aí eu não sei se é ele que está atuando dessa forma ou se ela está fomentando isso e ele está fazendo. Mas quando a gente observa isso, você fala, a advocacia não é isso, sabe? Tumultuando o processo e querendo despacho com o juiz de assim, de não. E assim, coisas totalmente infundadas e você percebe que a pessoa tá ali insistindo, ele partiu pra seara administrativa, buscando o juiz, enfim. Aí você fala, nossa, sabe? Até que ponto o papel do advogado ele tem que chegar e falar assim, não, isso eu não faço. Até que ponto vale a pena
você abrir mão dos seus princípios éticos e morais por causa dos honorários de sucumbência. Pois é. Exatamente. Sabe, eu vejo muito colega que tá atuando exatamente assim. Ele quer, por conta de... Às vezes é um bom dinheiro de honorários de sucumbência, mas ele vai e incentiva uma mulher a fazer uma medida protetiva Muitas das inexistente. vezes, exatamente. Que é um instrumento muito importantíssimo, importante. necessário, imprescindível, mas do qual, em 0,5% dos casos, há abuso. Exatamente. E aí acaba até enfraquecendo um instrumento que era realmente ser exatamente. extremamente útil, né? Exatamente. Você assim, banaliza algo que é essencial. Exato. Eu acho que volta até mais ou menos o que talvez aconteça na sustentação oral. Você sempre vai ter aqueles que acabam subvergindo o sistema, né? Então acaba prejudicando Sim. aqueles que realmente utilizariam de maneira correta o instrumento. É exatamente isso, na sustentação oral. Se todos fizessem o que é para ser feito, fazer a sustentação oral em casos em que há necessidade disso, fazer uma sustentação oral com um tempo compatível com a complexidade da causa, Sim. De forma respeitosa, talvez, muito provavelmente, os julgadores não tivessem tanta resistência a sessões presenciais, a sessões de julgamento. Sim. Não precisaria, né? Não precisaria. Não, mas Então, o universo é assim, né? Dos certos pagando pelos errados. Em qualquer Exato. profissão a gente vai qualquer encontrar profissão, isso, né? Não tem jeito. Não, aí volta, né? O advogado é ruim, é o advogado que está causando isso, é o advogado que está causando aquilo. Eu falo assim, né? Eu conheço o trabalho, o profissional de ambos, né? E para nós aqui fica até algo, como que eu posso dizer? Algo comum para nós três. Porque eu sei da atuação de ambos e sei que nós somos o tipo de profissional que nós colocamos limites. Então, diversas vezes eu já vi vocês dois atuando dessa forma, no sentido do cliente querer aquilo, né? E a gente falando, não é isso não dá, isso nós não vamos fazer. O Dr. Guilherme mesmo, eu já vi várias vezes ele falar, olha, eu não aceitei esse caso por conta disso, por conta daquilo. Mas é mais nessa intenção, porque não são todos que trabalham desse jeito, né? Tem processo que a gente pega pra ler e a gente fala, meu Deus, por que entrou com um negócio desse, sabe? Tipo, totalmente desnecessário. Às vezes, você vê que é uma situação fácil de resolução de acordo, mas o advogado ainda... Não. É o problema da sucumbência, né? O advogado não fecha o acordo, porque ele sabe que se for para julgamento, ele tem... Que absurdo, né? Só que aí a gente vê, mas você esqueceu que tem duas pessoas, são vidas ali que a gente está Você lidando? representa os interesses de terceiro e não o teu? Você esqueceu que tem uma criança chorando Exatamente. no meio disso tudo? Família, um problema de saúde. Meu Deus, sabe? Não, e detalhe, né? Estamos aqui falando de uma competência emocional, uma competência totalmente voltada para a pessoa, não é competência técnica que nós estamos falando. Então, você vê que o filtro já começa aí, né? De um profissional bom. Já começa com ética, com saber atuar de maneira emocional e tudo mais. Então, você vê que a gente não entra nem na pessoa que está capacitada, porque não adianta nada você ser totalmente capacitado e o direito do cliente, que de fato que é quem você tem que ajudar ali e intermediar, acaba não conseguindo, né? É aquela pergunta, né? O que é o bom advogado? Exatamente. O bom advogado é o que mais conhece de lei, o que mais conhece de doutrina, o que mais conhece de jurisprudência, ou é aquele que atua da melhor forma? Não adianta nada eu conhecer. Eu já tive contato com pessoas extremamente capacitadas intelectualmente e que não conseguem ser bons advogados. Em compensação, eu já tive contato com vários advogados com conhecimento técnico totalmente limitado, e falo isso sem nenhum preconceito, sabe? Acho que cada um não pode se vangloriar daquilo que não depende de si. Exatamente. Eu não posso me vangloriar por eu ter cabelos pretos. Não dependeu de mim, então... E também não posso criticar ninguém por ter cabelos loiros que não dependeu dessa pessoa. Sim. Então, às vezes, a pessoa realmente ela não teve a oportunidade de ter tanto acesso ao conhecimento, mas faz uma advocacia tão bonita. Exatamente. Ali, então... Melhor que né? muita gente competente, Melhor que né? muita gente técnica. Sim. E pouca gente repara nisso, né? Fica aquela questão, né? Você é um advogado que ganha causas ou você é um advogado que resolve as causas, né? Porque às vezes
o ganhar não vai ser uma solução que você está precisando, né? Ah, ganhou, tá, mas a que preço? E o outro lado, você resolveu aquela situação? E como que fica o conflito lá na frente? Né? Às vezes são situações que as pessoas vão ter que continuar trabalhando junto, né? Às vezes são situações que as duas partes continuam com filhos. Sim. Você está causando uma ferida ou você está ajudando a curar aquela situação? Então, às vezes, ai, você tem o direito, ó, você tem o direito disso, tem o direito disso, tem o direito disso. Mas ganhando isso, você perde aquela parte que vocês já se dão bem nessa situação. Então, cede um pouco, faz o acordo, né? Sai os dois com honras dessa situação, né? Encerra de uma forma bonita aquilo que foi vivido, aquilo que deu certo. E sabe, mas não ganhou. Tá bom, tá tudo bem a gente não ganhar, né? Eu costumo, né, reiterando que eu conheço a atuação, eu já vi diversas vezes o Dr. Guilherme falar assim: eu abro mão da minha sucumbência, sabe? Só para resolver essa situação, sabe? Eu acho que agora é isso que essa pessoa, o meu cliente precisa, é isso que ele vai precisar disso. Às vezes ele tá achando que o ganhar vai fazer bem para ele, não vai, sabe? Eu conhecendo o meu cliente, o ganhar não vai fazer bem. Porque é um problema que vai voltar lá na frente. Às vezes insistindo no litígio, né? É, E isso vale não só para advocacia, né? Eu me lembrei agora, eu estagiei com um juiz e ele sempre me falava. Ele falava, nosso papel aqui é julgar o processo. E na época que eu tava lá, existia muita pressão do CNJ por estatísticas, né? Que você tinha que entregar de sentença e tal. Ele falava, ó, eu julgo o processo que tem que ser julgado. Ele falou, a estatística é consequência. Mais ou menos isso que ele comentava. Ele falou, porque tem muito juiz, infelizmente, que chega à causa e viram vários problemas. É uma decisão que vira um agravo, que vira um embargos, que vira um outro problema, você entra com uma outra ação. Ele falou, não, a gente resolve o problema. Aqui chega, a gente resolve o problema. Pode ser que não seja imediatamente, mas a gente tem que resolver o problema. Exatamente. E a partir disso eu comecei a visualizar bastante assim, a atuação do judiciário nesse sentido. Porque a gente percebe que assim como o advogado incompetente que a gente encontra por aí, também tem alguns juízes que infelizmente querem sair da frente do problema, entendeu? Sim. E aí dá qualquer decisão para se livrar do problema. Só que na verdade aquele problema pode ser que para ele não gere nenhum problema para ele, para onde ele está vinculado, porém gere mais 3, 4 demandas no judiciário por conta de uma decisão. Então assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito na prática. E vale para qualquer profissão, Eu acho né? bacana na atuação do Renato, né? Que por diversas vezes, assim, ele trabalha mais na área imobiliária, contratos, essas situações, né? E muitas das vezes, quando as partes não conversam, né? A gente fala, ó, vai ter que entrar primeiro com uma ação disso, uma ação disso, uma ação disso e uma ação daquilo. Sendo que o advogado especialista, ele já chega e fala, ó, vamos fazer um contrato? Já resolve 4 ações, né? Já faz tudo de uma vez só. Então, assim, é literalmente isso que a gente tá falando, né? Desonerar o cliente, sair dessa situação de, olha, vai ser um processo assim, um processo assim, um processo assim. Não, ó, não tá conseguindo conversar? Fala para outra parte contratar um colega, a gente vem, senta nós dois, vamos, sem as emoções, né? Nós vamos sentar e vamos discutir o direito, né? Para economizar, gente. Essa semana eu fui procurado para fazer uma notificação extrajudicial. Na verdade, eu fui procurado para propor uma ação. Eu falei, não. Antes da ação, nós vamos formular uma notificação extrajudicial. Fiz a notificação, a pessoa recebeu a notificação, ligou para o meu cliente, o cara tá me ligando. Eu falei, pede o contato do advogado dessa pessoa, por favor. Daí me passou o contato do advogado, eu tô conversando com a advogada, gentilmente, estamos numa ótima relação, conversando, olha, aqui é assim, vamos tentar, e se tudo der certo, não vai haver judicialização. Tão bom, né? Nossa, Para tão quê? Seria um processo complicadíssimo, que levaria 5, 6 anos de intensa briga, sendo que a gente pode resolver antes. Vou ganhar menos dinheiros? Vou ganhar menos dinheiros, claro. Se eu resolvo na notificação extrajudicial, E não no processo. não no processo, eu cobro os honorários menores. Uhum. Até pelo tempo que demanda. Mas e a função os meus, social da advocacia, exatamente, os meus clientes vão ter um problema resolvido muito mais rápido. Sim. Que é o que mais importa para mim do que receber honorários maiores de uma atuação judicial e até de uma eventual sucumbência. E eu falo assim, né? Como nós falamos para advogados, né? Às vezes eles falam, não topo dessa forma. Mas já numa questão estratégica mesmo, né? O fato da gente resolver antes, de uma forma correta, faz com que ele indique para outras pessoas. Sim, então, assim, a gente acaba perdendo nessa situação, mas depois fala assim, ó, o meu advogado resolveu em 3 meses. Mas como? Com uma ação? Não, ele foi lá, entrou em contato, conversou e resolveu. Então, assim, o ceder aqui pode trazer outras 3, né? Às vezes cede uma área específica, às vezes se você atuou para uma construtora, né?
o CEO dessa construtora vai indicar para outro, que vai indicar para outro. Então, assim, são situações que a gente nunca perde, né? Advogado dificilmente vai perder. Eu estava dizendo agora, quando você Em fazer o atua bem. bem, eticamente, às vezes o seu adversário se torna o seu Exato. parceiro, o seu cliente, Sim. porque ele viu que você atuou com respeito, com dignidade, que você defendeu bem uma causa, ele fala, opa, eu tô com um caso complicado, aquele cara fala melhor que eu vou contratar. Não, perfeito. Eu tive recentemente, um tempo atrás, um problema justamente esse. Eu queria tentar chegar num comum acordo, porque envolvia pensão alimentícia, direito de visita, só que a criança ela tinha problemas de saúde e tal, e ela precisava de um cuidado especial. E aí o pai, aí por meio do advogado, né, que eu conversava, ele estava totalmente descontente com a situação de não poder visitar o filho. Só que ele também não tinha conhecimento, porque ele nunca tinha ficado com o filho, mas ele queria ter o direito de visita, e aí ele vivia em pé de guerra com a ex-mulher, né, que é a mãe do filho. E aí o advogado não queria ceder, porque ele falava, meu cliente tem direito de ver o filho, vai ver o filho, vai ver o filho. E no fim das contas, acabou judicializando, eu acho que tem pelo menos 2 anos o processo, e tá lá. Tá lá porque simplesmente o advogado não falou, vamos tentar chegar num acordo? Então vamos fazer assim? Ele fica um tempinho com a criança, ele aprende, vê como que é que faz pra situação melhorar, pra que não tenha nenhum problema com ela. A mãe fica mais tranquila, porque era recém-nascido. A mãe fica tranquila e as coisas fluem naturalmente. Por conta desse entrave do advogado, simplesmente o processo judicializou e eles estão até hoje em litígio, tentando resolver vários problemas aí envolvendo pensão alimentícia, direito de visita, tudo. E não vai resolver. E não vai resolver. E Porque quando- vai ter uma sentença, a sentença não vai ser cumprida, e daí vão ligar pra você no sábado. Doutor, o que eu faço? Eu tô com a polícia aqui na porta. E é isso, não resolve. E a criança já tem quantos anos? Agora já deve ter uns 3 anos. E sem muito contar que no fim a triste sentença sempre vai ser desfavorável a alguém. Sim, Ou nunca os vai dois ter o que até. eles querem. né? O que é muito mais provável. Então, assim, o litígio ele é tão prejudicial às partes, é tão melhor você chegar num comum acordo. Enfim, né? Algumas coisas. Agora, seguindo aqui mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, Guilherme, de cunho prático mesmo. Você comentou comigo que nas sustentações orais não são todos os processos que demandam uma sustentação oral. Como que você faz essa curadoria de quando chega para você um processo, chega para você um cliente, um advogado, falando, ó, preciso, doutor, que você faça uma sustentação oral. Você geralmente já faz esse filtro, fala assim, ó, aqui não cabe, ou aqui cabe, vamos tentar. Faço. Como que você faz isso na prática? Bom, primeiro que há algumas formas dos advogados chegarem a mim. Sempre o meu contato é com o advogado direto, tá? Dificilmente vai ser o próprio cliente. Mas eu tenho uma captação ativa ainda. Eu faço uma análise de pautas de julgamento do tribunal para fazer contato com colegas. Eu tenho clientes fixos, eu tenho advogados que me contratam com recorrência. Eu tenho redes sociais que me trazem advogados, tenho o site que me traz advogados e o boca a boca. É muito comum, eu estou no Tribunal de Justiça de São Paulo, estou lá conversando com um advogado da Paraíba. Ele veio de João Pessoa, pegou um voo na véspera, dormiu num hotel, acordou cedo, foi para o tribunal e vai voltar no dia seguinte para João Pessoa. E ali eu converso com ele, eu explico, doutor, eu sou especializado em sustentações orais aqui no tribunal. O dia que o senhor precisar, caso o doutor cogite a contratação, eu estou à sua disposição, eu dou meu cartão. E eu vou estabelecendo... pegar um avião. É lógico, numa causa de 100 milhões de reais, Não, claro, evidente. ele vai vir. Mas numa causa de 100 mil reais, talvez ele possa conversar com o cliente. Ele, ali naquela sessão, ele me viu sustentando, ele sabe da minha capacidade de fazer uma boa sustentação, ele presenciou isso, ele testemunhou isso, ele sabe da minha disponibilidade, dessa minha atuação, ele tem acesso ao meu site e ele vai ter uma reunião com o cliente dele falando, olha, o custo para eu ir de João Pessoa para São Paulo vai ser aí de uns 9 a 10 mil reais, considerando hotel, hospedagem, etc. O doutor Guilherme provavelmente cobra um valor inferior a isso. Quer que eu converse com ele para ver quanto que ele cobraria nesse caso? Sim, e forma essa ponte. Então, essas são as formas em que os advogados chegam a mim. Guilherme, você pode fazer uma sustentação? Posso. Me manda o número do processo? Eu vou, analiso os autos, vejo sentença. Primeira análise, sentença, quem é o advogado, qual é a tese que ele está defendendo e se é uma tese viável.
Eu atuo em teses não viáveis? Atuo também com o alerta ao advogado. Olha, essa sua tese está fraca, a chance de êxito é baixa, mas dá para a gente tentar salvar. Ou, infelizmente, nesse caso, eu considero muito difícil, acho que não compensaria a sustentação oral. É lógico que estamos na área do direito, em que a principal resposta a uma pergunta será depende. Se a principal resposta à pergunta será depende, haverá duas teses antagônicas igualmente defensáveis. E aí tudo bem, mesmo que uma seja mais fraca que a outra, mas eu não vendo um êxito impossível. Uhum. Eu sempre sou sincero com o colega dizendo, olha, eu vi tais pontos fortes, eu vi tais pontos fracos, eu estou confiante nisso, estou preocupado com isso. Vamos fazer essa sustentação? Vamos. Então aí eu sempre procuro a maior transparência possível. Acontece de eu negar fazer a sustentação? Sim, se for contra os meus princípios. Certo. Então, por exemplo, você faz uma sustentação oral criminal? Posso fazer. Qual é o crime? Estupro. Não faço. Por quê? Porque eu não tenho estômago. Simples. Não estou criticando o advogado que fez. Limites Pelo amor de Deus. É só o meu limite moral. E tá tudo bem. Não acho que a pessoa processada por um crime de estupro não mereça uma boa defesa. É claro que merece. Porém, eu não quero ser a pessoa que faz essa defesa. E tá tudo bem com isso. Faço sustentação em qualquer área, preferencialmente processo civil. Por quê preferencialmente processo civil? Porque é a área que eu mais domino. Então, vamos supor que o doutor fulaninho cometeu um erro conceitual que eu vejo que eu posso corrigir em sustentação oral, eu vou tentar fazer. Ou eu analisando os autos vejo, eu alegaria tal nulidade. Matéria de ordem pública. Eu domino, eu estou alegando a matéria de ordem pública que não foi alegada pelo meu colega, e tá tudo bem, eu consigo manejar melhor e isso enriquecer as teses. Se eu for fazer uma sustentação em direito penal, eu vou depender exclusivamente da tese que me foi passada pelo colega. Faço, muito bem, porque aí é apenas a minha vocação de oratória que vai entrar em jogo e não a minha vocação de jurista técnico. No cível, eu alio a minha oratória à minha vocação de jurista técnico. Já em outras áreas, eu preciso me ater à oratória. Nossa, perfeito. Você tem uma mais ou menos uma estatística do que você mais atua? Assim, geralmente é direito civil mesmo? É processual civil ou geralmente penal? Processo civil. Processo civil. Penal é muito pouco. Ah, tá. Normalmente, direito privado. Eu atuo, vamos dizer aí, 0,001 no criminal, 25% no direito público e 75% no direito privado. Ah, legal. Que é muito mais documental também, né? Muito mais Sim, documental, sim. permite essa análise. Direito público, a maioria dos casos que já vieram até mim de direito público envolvem responsabilidade civil de entes públicos ou concessionárias por acidente, por danos. Então, eu gosto muito de trabalhar em ações indenizatórias. A responsabilidade da companhia energética por uma descarga elétrica que causou ferimentos. Nesse tipo de situação eu trabalho bastante. Eu trabalho muito com responsabilidade mais civil. uma dúvida prática mesmo. Como que você geralmente faz para você... porque eu imagino que você, quando vai ler ali o processo, vai analisar, é um outro profissional, com outro olhar, olhando o processo. Quando você pega ali uma apelação, por exemplo, e você vê que naquela apelação, agravo de instrumento, você fala, putz, ele devia ter legado isso aqui e não alegou. Como que eu vou fazer agora, na sustentação oral, falar algo que não está ali, que em tese você não teria essa possibilidade? Como que você trabalha isso na prática? Eu vou tentar pesquisar o máximo possível a matéria de ordem pública. E eu vou explorar o efeito devolutivo, né, da apelação. Traduzindo um pouquinho para quem não é muito da área. O recurso de apelação devolve ao tribunal a possibilidade de analisar questões que não foram analisadas. Com os vários limites, né? É lógico. E aí vai depender do limite que o tribunal está disposto a acolher. Não, isso não foi apreciado. Tudo bem, eu vou tentar. E eu vou explicar para o colega falando, olha, havia uma tese aqui que talvez fosse interessante.
que não foi abordada e eu vou tentar abordar. Por exemplo, acontece muito. O colega esquece de pedir a adequação de honorários de sucumbência. Ele tem lá uma ação com uma condenação de R$100 mil e o juiz de primeiro grau deu sucumbência com base em análise por equidade, R$2 mil. E ele não recorre a adesivo. Eu respiro, falo, doutor, o senhor está perdendo dinheiro. Mas tudo bem, eu chego em apelação e falo, excelências, fixação de honorários de acordo com as regras do STJ são matéria de ordem pública. E aqui merece sim a reforma, mesmo diante da vedação a reformácio impérios. Ganho? Já ganhei. Perco na maioria das vezes, confesso. Esse tipo de situação, quando não foi bem abordada em apelação, na maioria das vezes a gente perde. Mas eu tento. É uma tentativa de majorar. E nessas hipóteses em que há discussão de honorários, normalmente eu trabalho com os colegas ad êxitum. Eu aposto junto com ele. Certo. Doutor, vamos tentar majorar os seus honorários. 50% do que eu conseguir majorar, nós rateamos? Vamos? Sim, vamos. Às vezes eu atuo em embargos de declaração. Eu fiz a sustentação oral. Eu vi ali que se eu fizer uns embargos de declaração, eu vou conseguir majorar os honorários do colega por esse... Doutor, o senhor quer que eu faça os seus embargos de declaração e eu consigo majorar? Eu tenho teses para majorar? Vamos trabalhar em parceria. Não, e depois a nossa audiência pergunta por que a gente gosta de trazer o Guilherme, né? Porque o doutor Guilherme, além de nos contar a trajetória, ele nos dá dicas, né? Ele nos ajuda. Gente, eu sou muito da teoria de que o sol nasceu para todos. Exatamente. Eu não tenho porque... É lógico que eu quero ser contratado. Mas acontece... Aqui na nossa cidade, em Porto Feliz, colega, doutor, você me dá dica? Eu vou fazer uma sustentação oral? Primeira pergunta, você tem certeza? Você se sente preparado para isso? Porque um colega que nunca fez e que é naturalmente mais tímido, se preferir me contratar, eu estou à sua disposição, mas, vamos lá, quer pegar do começo? Você vai estudar o processo com essa visão, você vai pegar... Eu trouxe até aqui para mostrar como é a minha colinha. Eu levo para uma sessão de julgamento uma ficha dessas, no máximo 2. Que a minha cola são as palavras-chave que eu vou usar para eu não me perder. No momento da adrenalina de uma sessão de julgamento, é comum a gente se esquecer de algo. Então, eu vou colocar 1, tema tal, 2, tema tal, 3, tema tal. Eu vou colocar aqui as palavras-chave, artigos de lei e páginas. Que eu preciso, às vezes algum trechinho, eu não gosto de ler, mas às vezes uma frase da sentença é tão marcante, dá tanto efeito, que eu vou falar, excelências, me permitam ler uma pequena frase da sentença. Abro aspas, leio, fecho aspas, dou aquela entonação, aquela pausa estratégica, toda aquela questão de oratória mesmo. Mas normalmente é isso. Leva as 2 fichinhas. Você vai chegar lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Praça da Sé, no Palácio da Justiça, vai subir pelas escadarias, vai passar pelo detetor de metais, vai virar à direita, vai seguir um corredor e vai chegar na sala da OAB. Tem a sala da OAB ali onde você vai pegar uma beca emprestada. Se tiver muita fila, vai pro 5º andar, que lá no 5º andar tem uma outra sala das becas que nenhum segurança vai te indicar. Todos os seguranças indicam a sala das becas do 2º andar. Eu indico a do 5º andar, que tem menos fila, embora eu leve a minha própria beca. Subiu, pega a beca, veste a beca, vai para a porta da sala de julgamentos. Fica ali porque o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevê que não basta a inscrição online, você tem que confirmar a sua inscrição. E você tem que estar na porta da sala de julgamento antes do início da sessão. Se você se inscreveu e não confirmou a sua presença até o início da sessão, você corre o sério risco de ser impedido de sustentação. Sim. Há 2 semanas eu presenciei uma cena que acelerou meu coração com um colega. O colega chegou na sala de julgamentos 35 segundos após o início da sessão e foi impedido de sustentar.
Ai, coitado. Detalhe, a outra parte estava presente para sustentar. Detalhe 2, ele estava acompanhado do cliente dele, que viu o que aconteceu Nossa. e olhou para ele com um olhar pusilânime. Nossa. Dói como se fosse nós, né? Para o alívio desse advogado, ele ganhou a causa sem a sustentação. Vocês imaginam o que aconteceria com esse cliente se na presença do cliente dele, com esse advogado, se na presença do cliente dele, ele fosse impedido de sustentar e perdesse? Meu Deus. É uma Então, eu responsabilidade, sou meu Deus. neurótico. Se a sessão vai se iniciar às 13 horas, entre 11h30 e meio-dia, eu já estou na porta da sala, aguardando a minha vez. Sim. Levo o meu computador, trabalho ali na porta da sala de julgamento. Se a minha sessão é às 9h30 da manhã, às 8 da manhã eu estou tomando café na padaria que fica a 50 metros do Palácio da Justiça. Sim. Por quê? Eu sou contratado, eu ganho para fazer aquilo. Se por uma falha minha eu não fizer aquilo, eu devolvo o dinheiro integral que Sim. eu recebi. Eu tenho meu prejuízo por ter perdido. Perdido não, mas por ter dedicado 2 dias de estudo. Sim. Aquele dia que eu fui até ali, eu perdi esse tempo. Deslocamento. O deslocamento, causei um prejuízo para um colega, por uma parte. E posso ser civilmente responsabilizado. Então, eu não corro esse risco. Eu saio de Porto Feliz, quando eu vou direto de Porto Feliz para São Paulo, para fazer essa sustentação, com tempo suficiente para, se der um problema no meu carro, eu encostar no primeiro lugar que tiver, pegar um Uber e chegar ainda com 1h30 de antecedência no tribunal. Exatamente. É isso. Então, voltando, eu dou a dica pro colega sem o menor problema. Sim. Às vezes, já aconteceu de eu estar em contato com o colega. O senhor quer que eu faça a sustentação para o senhor? Não, eu preciso ir pessoalmente porque meu cliente não pode pagar. Você tem alguma dica para me dar? Tenho. Que dica você quer? Eu dou todas as dicas, eu falo como que é, onde é. Não tenho o menor problema com isso. O sol nasceu para todos. Exatamente. Exatamente. Sabe, se esse colega não vai me contratar, outro vai me contratar. Se eu não vou hoje ao tribunal, eu vou amanhã ao tribunal, tá tudo bem. O que vai mudar na minha vida esses honorários? Dinheiro é sempre importante, sempre. Eu respeito o dinheiro. Eu acho que o dinheiro exige respeito. Que a partir do momento que você não respeita o dinheiro, você perde muito dinheiro. Então, dinheiro exige respeito. Eu respeito, eu sou grato por cada real de honorários que eu recebo. Mas eu não vou Não vive em me função chatear disso, né? porque aquele colega não me contratou e vou... agora só de raiva eu não vou contar nada pra ele. Pra quê? Vamos ajudar os colegas. E você quer comentar alguma coisa, Lígia? Não, se você quiser fazer um Eu fechamento. ia fazer eu já uma vou ter que pergunta começar a dar final. notícias tristes. Infelizmente, eu já tenho que começar a dar notícias tristes. Eu queria fazer uma pergunta só para fechar, que também é de dúvida prática. Você acha que existe um momento perfeito para o cliente, o advogado, te procurar para fazer a sustentação? Seria para ajudar, por exemplo, no desenvolvimento já de uma apelação, pensando já fazer a sustentação? Seria esse o momento ideal? Ou geralmente não tem como acontecer isso, porque geralmente o cliente te busca já quando ficou sabendo que vai ter a sustentação oral, ou ele planeja fazer, enfim. Você acha que existe um momento perfeito para isso? O momento perfeito seria antes do recurso de apelação. Tá. Porque Certo. eu consigo ajudar a construir a tese. Tá? Mas isso longe está de ser a regra. Uma coisa é o bom, o ótimo, o perfeito e outra é o possível. O possível normalmente publicou a pauta, o advogado entra em contato comigo. Entendi. Lógico, eu tenho muitos colegas que já me alertam, falam, tô com um caso assim, você pode fazer a sustentação? Posso. Eu já começo a acompanhar, coloco esse processo no sistema push para receber notificações. Então, eu já fico sabendo, antes de publicar no Diário Oficial, eu já sei qual vai ser a data do julgamento. Então, normalmente, quando é possível essa antecedência, é claro que é melhor. Eu já me preparo um pouco antes. Mas também não adianta me preparar com muita antecedência, tá, Renato? Por quê? Como eu trabalho com muitas teses constantemente, eu não tenho uma memória de longo prazo tão boa assim. Ah, sim. Muito fresco, né, no dia. Então, você lembra da sustentação que você fez há 2 meses atrás? Nossa. Me ajuda, não lembro. Não lembro. Porque
eu faço questão de esquecer. Eu preciso esquecer. Porque O senão nosso cérebro... é limitado. É limitado mais ou menos. A gente precisa jogar Limpar fora também, né? coisa É. ruim. Então, normalmente, eu vou estudar o caso mais a fundo, eu vou me preparar nos 4 dias que antecedem a sessão de julgamento. 3, até 2. Depende da complexidade. Normalmente, se eu estudar 2 dias antes o caso, eu consigo ter uma preparação excelente para sustentação. Se o caso é mais simples, se eu estudar na véspera, está tudo bem. Mas, normalmente, então, sendo mais objetivo na resposta à sua pergunta, o ideal é a contratação com antecedência, mas não é a regra. A regra é a contratação na semana do julgamento mesmo, é onde eu mais atuo. Legal, muito interessante. Legal. Eu comentei que nós íamos começar a trazer más notícias, porque infelizmente o nosso episódio começa a chegar ao fim, né? Doutor Guilherme, é sempre um prazer te ouvir. E a minha última pergunta, né? Não sei se o Renato vai querer continuar. Como que a gente faz para encontrar você? Como que a gente faz para te contratar? Onde os seus possíveis clientes podem te achar? Nós, como advogados, te encontramos onde? Bom, primeiro tem o meu site, Guilherme Coan, com M. Normalmente os Coan aqui da região são com N, o meu é com M, guilhermecoan.com.br. Ali no meu site tem os meus contatos. Meu celular é o 11 971 27 40 70 ou meu e-mail guilhermecoan@gmail.com ou pelas minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu recebo as notificações, eu respondo rápido. O mais rápido sempre é o WhatsApp, né? Sim. Que tá sempre na mão, a gente sempre responde. Eu respondo normalmente em minutos. Mas pelas outras formas, no máximo, até o fim do dia, eu tô sempre respondendo. Muito legal. Mais alguma coisa? Muito Vivi? bacana. Não, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer ao nosso convidado, que vai estar sempre aqui com a gente agora, né? E eu sempre falo, eu sou fã número 1 do trabalho do Dr. Guilherme. Eu quero, se possível, fazer eternos episódios, porque cada vez que ele vem é um conhecimento a mais, é algo que a gente, embora a gente trabalhe, né, nada justifica mais do que trazer um profissional que vai nos explicar especificamente sobre aquilo, né? Eu sempre costumo dizer assim, os macetes daquela área, né? Então, hoje eu agradeço pela presença, agradeço por vir aqui nos trazer esse conhecimento, né? E eu acho que é isso, Renato. O que você gostaria? Legal. Eu gostaria de agradecer também o Guilherme. Sempre papo excelente, muita coisa boa. Eu acho que sempre é bom conversar com profissionais sérios, pessoas que Sim. que levam a sério a profissão, que levam a sério aquilo que fazem. Então, assim, sempre agrega demais. Então, é uma conversa que, se deixasse, a gente ficaria 4, 5 horas aqui. Sim, fica Então, eu acho que eu gostaria de... Por favor, Guilherme, fica à vontade. Não, eu quero fazer os meus agradecimentos. Claro, Por favor, termina os seus. Não, por favor, que depois a gente encerra. Fica à vontade. Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso estar com vocês. E é uma alegria ver essa nova fase do projeto Conexão OAB. Obrigada. Sabe, é uma alegria ver. Eu sou muito... Você viu os dois lados, né? Eu sou muito fã dos meus amigos, sabe? E eu vejo que vocês merecem, vocês se dedicam a esse projeto. É um projeto necessário. Sabe, falar do dia a dia da advocacia é algo necessário, é algo... Vocês têm coisas relevantes a serem ditas. Sabe, isso aqui, nesse estúdio, que vocês vão falar dele, esse estúdio lindo, esse estúdio muito bem montado, essa nova fase do projeto de vocês é mérito de vocês, sabe? É algo que eu tô vendo ali na frente, o longe que vocês vão chegar, que talvez vocês ainda não estejam vendo. E eu tô aqui, eu quero estar por perto para aplaudir, para ver o sucesso de vocês. Obrigada. E para voltar, quando for falar, nossa, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, a gente falava cada um de uma câmerinha. Agora, olha o sucesso de vocês. Obrigada. Olha quantos seguidores vocês têm, olha o público de vocês. E eu vou estar feliz de falar de novo quando os seguidores de vocês passarem das centenas de milhares. Muito agradecido, muito obrigado mesmo, Guilherme. Por isso que as portas estão sempre abertas. Sempre Agradecemos demais. Realmente estamos aqui amadurecendo o nosso projeto.
Hoje estamos aqui junto com a BR Studios, aqui em Porto Feliz, que nós estamos nessa parceria nova aqui para a gente avançar com o nosso projeto, esse estúdio excepcional aqui, maravilhoso, para que a gente possa convidar mais advogados, trazer mais gente, porque o intuito do nosso projeto é justamente esse, né, Lídia? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho para falar. E eu, quando eu saí, eu sou de São Paulo, vim para cá, para Porto Feliz, e aqui eu atuando inicialmente home office e tal, e eu sentia a falta de conversar com outros profissionais ali no dia a dia, escutar, entender quais eram os problemas deles. E o nosso objetivo é esse aqui, é trazer as pessoas para falarem os problemas deles, como que é a sua advocacia, de que forma atua, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode melhorar. E eu acho que você já é um grande participante aqui, número 1 do podcast, que você trouxe tudo isso pra gente, você traz o dia a dia da profissão, e é isso que a gente quer, né, Lídia? Foi um dos primeiros que ficou sabendo da nossa ideia, né? Verdade. Quando nós pensamos Quando ainda juntos, era um embriãozinho, quando ainda né? estávamos pensando, quando ainda era uma loucura, né, Renata? A gente tinha, era um sonho muito distante. Tava e distante. quando a gente já tinha isso, falou, nós vamos tentar fazer isso, vamos fazer assim. Eu lembro que eu contei pro Dr. Guilherme, que massa! Nossa, não, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E eu falava, sabe, são as pessoas que acreditam nesse começo que falam, bom, se tem alguém enxergando que vai dar certo, pode ser que a gente esteja no caminho, né? Então, que nem o Renato falou, as portas vão estar sempre abertas. Agradecer, né, que confiou, que acreditou, que topou, né? Ainda que lá no começo, quando a gente ainda gravava em vídeo, né? E hoje, olha que nós estamos aqui e vamos honrar sempre as pessoas, né, Renato, que estiveram com a gente desde o começo. E o logo foi pensado justamente nisso. Conexão AB, onde o próximo convidado pode ser você. Pensando justamente qualquer pessoa pode estar aqui, qualquer advogado pode estar aqui, enfim, não só advogados, justamente para falar sobre o seu dia a dia e tudo mais. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de agradecer, então, Guilherme, doutora Lídia, por mais um episódio. Vamos seguir aí agora numa atuada um pouco mais forte, agora com mais episódios, mais coisas vindo pela frente. Então, gostaria de agradecer a todo mundo por ouvir a gente até aqui. Agradecer a BR Studios por nos fornecer toda esses equipamentos, esse estúdio maravilhoso que nos permite ter essa atuação próxima do convidado. E é isso, gostaria de agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Nossos podcasts estão sendo divulgados hoje na OAB, no YouTube da OAB Porto Feliz, que é o nosso canal Conexão OAB. E futuramente no nosso Spotify. Em breve a gente vai partir para lá também. Então, muito obrigado. Até mais. Obrigada a todos. Até mais.